Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Meus amados, este dia é um dia muito especial, o dia em que é comemorado a Páscoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos estar lendo com os amados irmãos um texto da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 27, e também no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 29. E vai nos dizer, meus amados, assim a palavra de Deus. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai o molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro, na terra em que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós te somos agradecidos, Senhor, pelas bênçãos alcançadas. Queremos te agradecer, ó Pai, por este dia comemorativo, este dia especial, ó Pai, quando aqui estamos, ó Deus, compartilhando da Tua Palavra, nos lembrando, ó Pai, de todo o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado porque o Senhor um dia se entregou, porque o Senhor um dia morreu por nós, ó Pai, mas não só morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para que todo o plano de Deus pudesse estar consumado. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Permaneça em nossa vida. Com o perdão de nossos pecados, nós te oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, que vive, que reina, hoje e eternamente. Amém e amém.
Meus amados irmãos, a Páscoa é um evento religioso, mas também é um evento histórico. Histórico porque vai nos contar uma das mais belas história que vai se dar primeiramente no Antigo Testamento, mas que vai estar também dando continuidade no Novo Testamento. História que se dá antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas continua após a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos para a palavra de Deus, texto da palavra de Deus que lemos, vamos ver o Senhor Deus nos contando através da sua palavra esta história. A história que vai dar o livramento ao seu povo. Quando nós pensamos nesta história, vamos ver que esta história vai ter início lá em José, quando o seu povo, o povo de Israel, vai até ao Egito para adquirir alimentos, porque na sua terra havia uma grande fome instalada, e se eles ficassem lá, certamente morreriam. Então eles vão para o Egito em busca de alimento. Chegando lá, encontra-se com José, e lá então eles permanecem a trabalho agora lá dos egípcios. Após a morte de José, então o povo de Israel, que já estava no Egito, este povo é escravizado. Este povo ele passa 400 anos na escravidão, e Deus então começa a agir, a trabalhar em prol deste povo, para que o seu povo pudesse estar sendo resgatado. E dentro deste plano de resgate, o Senhor Deus ele levanta Moisés e dita para Moisés tudo aquilo que Moisés precisaria fazer para que o seu povo pudesse estar livre, ser liberto da escravidão. E Moisés então começa trabalhando, fazendo aquilo que Deus lhes havia mandado, e tentando de algumas formas convencer o rei Faraó para que pudesse libertar o seu povo. Mas o rei Faraó, Ramsés, tinha o seu coração endurecido e não queria de forma alguma libertar o povo. E o Senhor então manda algumas pragas para que pudesse amolecer, vamos dizer assim, o coração do rei Faraó. Mas mesmo assim ele permanece com seu coração endurecido, e o Senhor manda 9 pragas, e posteriormente então a praga da morte dos primogênitos, que aquela seria então a forma com que o coração de Faraó fosse abalado, para que ele pudesse deixar então o povo de Deus ir. Mas interessante que esta praga ela atingiria todos os primogênitos. Então o Senhor provê também um meio para que os filhos do povo de Israel, os primogênitos de Israel, fossem poupados. E o Senhor então dá as devidas orientações para que este povo pudesse estar sendo poupado. Como nós lemos, nós vamos ver que o Senhor manda
que o povo de Israel, os seus filhos, imolassem um cordeiro, passasse o sangue do cordeiro na verga das portas, nos portais, e quando então o anjo da morte passasse ali pelo Egito, toda a porta que tivesse aquele sinal, que tivesse a marca, que tivesse o sangue do cordeiro, então os seus filhos ali seriam poupados. E nós vamos ver, meus amados, que foi desta forma que Deus então livrou o povo de Israel da morte. Mas nós vamos ver que o povo egípcio sofreu um grande dano naquele dia. E depois disto então ter acontecido, o rei Faraó, ele decide deixar o povo de Deus ir. E a palavra de Deus vai nos mostrar que então, depois deste evento, o povo de Israel sai pela sua caminhada pelo deserto até alcançar o seu objetivo, o seu ideal, que era a terra prometida. E quando nós pensamos, meus amados, em todas estas questões que está relacionado à Páscoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então nós podemos aprender algumas coisas diante deste texto de Êxodo, diante do texto da ceia do Senhor que lemos em Mateus. Podemos aprender primeiramente que a Páscoa, ela jamais deverá ser esquecida. A Páscoa jamais deverá ser esquecida, meus amados, porque foi uma ordem de Deus para o seu povo. Existe um ditado que diz que ordem dada é para ser executada. Quando nós olhamos para os egípcios tinham o seu rei, era o rei Faraó, era a quem eles seguiam, a quem eles ouviam. E o povo de Deus também tinha o seu rei, que era o nosso Senhor, que era o nosso Deus, e que falava através de Moisés para aquele povo, para que aquele povo pudesse estar dando um bom seguimento para a sua vida. E o Senhor então, tendo dado esta ordem, tendo dado a ordem ao povo para que o povo fizesse tudo da forma que Deus falou, então o povo fazia para que pudesse ser bem-sucedido. Mas as gerações vindouras, elas precisavam saber de todas estas coisas. As gerações vindouras precisavam saber e precisam saber de tudo aquilo que aconteceu lá no passado, para que o poder de Deus continue se manifestando na vida do seu povo. Mas além de saber, a palavra de Deus, ela vai nos dizer, meus amados, que o povo, ele precisa continuar nesta celebração. Ele precisa continuar fazendo aquilo que Deus mandou. Quando nós olhamos para o versículo 25, versículo 25 vai dizer assim: e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Observai, meus amados, no sentido de fazer, de praticar, de celebrar a Deus em forma de gratidão pelo livramento que o Senhor dera ao seu povo, para que aquele povo pudesse sempre saber, para que aquele povo nunca viesse a se esquecer que Deus era aquele que havia os conduzido até ali.
depois de tantas lutas, tantas dificuldades na travessia do deserto, mas agora aquele povo estava ali na terra prometida e ele precisava saber disso. E Deus, já antevendo todas estas coisas, então Deus dá esta ordem para que o povo, quando estiver lá, o povo mesmo assim não se esqueça de tudo aquilo que Deus tem feito. Nós vamos entender também, meus amados, que Deus os levou até ali porque a adoração a Ele precisava continuar. Interessante que quando nós olhamos hoje nos nossos dias e pensamos na questão da Páscoa, nós vemos as pessoas comemorando a Páscoa de uma forma totalmente errada, porque não é exatamente da forma que Deus propôs, porque não é exatamente da forma que Deus planejou para a nossa vida como homens, como servos, como crentes em Cristo Jesus. Meus amados, nós vemos que o mundo celebra a Páscoa com coelhinho, com ovos de Páscoa, com barras de chocolate, mas nada disto tem valor nenhum, porque é uma falsa Páscoa, é uma falsa celebração, não é uma celebração verdadeira. E Deus espera de nós a verdade. Nós vamos também entender e aprender que Jesus é a nossa Páscoa. Naquela época, naquela ocasião, a Páscoa era a celebração dos judeus. A nossa celebração hoje é Cristo Jesus. É por isso que nós lemos lá em Mateus a respeito da ceia do Senhor. E quando nós pensamos, meus amados, na ceia do Senhor, como lemos, nós vamos ver que a ceia do Senhor é uma ordenança, como era aquela ordem lá que o Senhor deu ao seu povo, para que não viesse nunca a esquecer daquilo que Deus fez por eles, dando-os o livramento. Também a ceia é uma ordenança do Senhor, porque Jesus Cristo veio, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e porque o Senhor Jesus Cristo substituiu então aquela celebração da Páscoa, agora pela celebração da ceia do Senhor. Jesus substitui a Páscoa judaica pela ceia do Senhor. João vai nos dizer lá no capítulo 1, versículo 29, na parte B, assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava falando que agora Jesus Cristo é o Cordeiro, é aquele Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, que foi morto, que foi maltratado, para que os nossos pecados pudessem ser apagados, para que os nossos pecados pudessem ser retirados. Meus amados, este é o plano de Deus para a vida do homem, para a vida da humanidade. Jesus é aquele que veio para nos dar a salvação. Interessante que quando nós pensamos na questão Jesus como sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para nos dar o livramento, para nos dar o perdão, e quando nós pensamos lá no Cordeiro que foi imolado para que o seu sangue pudesse ser passado na verga das portas, nós vamos ver que existe uma total semelhança entre toda aquela celebração com a nossa celebração
no que tange a ceia do Senhor. Na celebração da Páscoa, nós vamos ver que tinha pão, eles celebravam com um pão asno. Na nossa celebração, a ceia do Senhor, tem também o pão que é o corpo de Cristo, que representa o corpo de Cristo. Na celebração da Páscoa, tinha o sangue que foi passado nos portais das casas. Na nossa celebração, tem também o vinho ou o suco da uva, que representa o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo que foi vertido no Calvário. Na celebração lá e naquele ritual feito na celebração, ritual de passar o sangue na madeira das portas, também na morte de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o seu sangue foi derramado no madeiro. Então, se formos pensar, se formos olhar para os acontecimentos, para a forma de celebração, nós vamos perceber que existe uma semelhança muito grande. Porque, meus amados, na verdade, é assim que Deus faz. Então, hoje nós não precisamos mais comemorar a Páscoa daquela forma que era comemorada. Mas hoje nós comemoramos a Páscoa do Senhor com a celebração da ceia do Senhor, para também nos lembrarmos, e por isto que a ceia é uma ordenança, nos lembrarmos que Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida. O Cordeiro que tira o pecado do mundo morreu na cruz do Calvário para que tivéssemos vida, como aquele Cordeiro foi imolado e vertido o seu sangue lá na madeira das portas para que aquele povo tivesse vida. Vamos aprender em terceiro e último lugar que a Páscoa significa passagem. Passar por cima. Interessante que todo aquele ato, todo aquele cenário que aconteceu, todo aquele evento, foi para que o anjo da morte pudesse passar por cima e não viesse atingir o seu povo, como aconteceu, como aquele povo teve o livramento. E hoje também, meus amados, nos nossos dias, na nossa atualidade, nós vamos ver que todo o sacrifício de Jesus Cristo feito e vertendo e derramando o seu sangue na cruz do Calvário é para que o anjo da morte também possa passar por cima e não venha atingir os seus servos, aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem nele como Senhor e Salvador da sua vida. A Páscoa hoje para nós significa passagem para livramento. Livramento da morte para a vida. A palavra de Deus, ela nos afirma que nós estamos mortos, irremediavelmente perdidos, aqueles que estão sem Cristo Jesus, sem salvação. A palavra de Deus diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Estão mortos, mas Jesus Cristo veio para nos trazer vida. Como a palavra de Deus também nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então Jesus Cristo, meus amados, morreu para que a morte pudesse passar por cima, para que tivéssemos livramento da morte para a vida, para que pudéssemos ter livramento da escravidão para a liberdade, assim como o povo de Israel estava aprisionado lá no Egito, passando pela escravidão, e Deus os libertou. Nós também estávamos escravizados por Satanás, escravizados pelo pecado, e Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para que também pudéssemos ser libertos da escravidão. E graças a Deus, meus amados, estamos libertos, e é por isso que hoje aqui estamos glorificando a Deus, falando a respeito das maravilhas de Deus em nossa vida. Meus amados, a Páscoa significa passagem para o livramento de uma terra de sofrimento para uma terra de alegria. Assim como o povo de Israel, o povo de Deus, foi liberto da terra do Egito para a terra lá de Canaã, uma terra onde a escravidão jamais não existia, uma terra onde manava leite e mel, uma terra onde havia alegria, onde havia comunhão, assim como Deus fez lá na vida do seu povo, fez também na nossa vida através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos, meus amados, estarmos livres do medo, livres do pecado, livres deste mundo de corrupção, para que possamos também, depois da nossa caminhada, estarmos alcançando a terra que Deus tem preparado para nós, que é os céus, que a Bíblia a considera como a Canaã celestial. Meus amados, este é o propósito de Deus para a nossa vida. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa, ela vai significar morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa vida, para a vida do cristão, porque este é o livramento que Deus nos concede através da nossa fé, através da nossa crença em Cristo Jesus como nosso Senhor, como o nosso Salvador. Então, meus amados irmãos, prossigamos louvando, glorificando, bendizendo o nome do nosso Deus e o agradecendo por este dia tão especial, dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para estar consumando todo o plano de salvação de Deus para a vida da humanidade. Que Deus os abençoe. Fique na paz.